Agora nós vamos fazer a montagem da nossa plaquinha, a última parte, pegar a nossa plaquinha, colocar os componentes e colocar aqui. Então a primeira coisa que nós vamos colocar é os resistores. Lembrando que para isso você precisa de um alicate de corte, precisa da solda, um alicate de bico, tem aqui também o suporte, o conector da bateria e vai precisar também de um ferro de soldar. Então, vamos começar colocando o resistor. Vamos começar pelo resistor de 1K, que vai do ponto 23 ao ponto 21. Então, ele está aqui, ó, ponto 21 e ponto 22 está aqui. Então, vou colocar o resistor aqui. Agora, vamos colocar o resistor que vai do ponto 2 ao ponto 9, que é um resistor de 22K. O resistor de 22K tem as cores vermelho, vermelho e laranja. Então, ele vai deste ponto, ponto 2 para o ponto 9. Veja, ponto 2 para o ponto 9. Depois, vou colocar o outro resistor, que é 22K também. Vermelho, vermelho e laranja. Ele vai do ponto 3 para o ponto 8. Ponto 3 para o ponto 8. E, por fim, o último resistor de 1K, que vai do ponto 6 para o ponto 7. Ou seja, do ponto 6 para o ponto 7. Aqui. Veja, o fato de nós termos feito em cima do papel quadriculado fez com que as distâncias dos resistores fossem as mesmas. Bom, agora só soldar isso aqui. Lembrando, pessoal, que a solda ela é feita da seguinte maneira. A solda você vai fazer da seguinte maneira. Note que aqui eu tenho um terminal. O terminal do resistor e o cobre. Então, eu coloco o ferro, mas não coloco a solda. Espero alguns segundos até que esquente e daí sim eu coloco a solda entre os três. O ferro, aí eu retiro a solda e depois, por último, que eu retirei o ferro. Ó, mais uma vez. Farei esta solda. Coloco o ferro entre o cobre e o terminal. Espero que aqueça. Depois eu coloco a solda, retiro a solda e por último eu retiro o ferro. Fazer o corte. Bem, agora os resistores estão soldados e eu vou usar o alicate de corte para cortar. Quando eu for cortar, eu nunca utilizo dessa maneira. Não uso o alicate de corte dessa maneira. Utilizo desta maneira aqui. Sempre desta maneira. Para quê? Para evitar de danificar o circuito impresso. Esse circuito impresso, as trilhas são bastante grandes, não teria problema. Porém, tem circuito impresso com a trilha muito fininha. Se você fizer dessa maneira, você pode danificar a trilha. Então, o certo é você utilizar esse sistema. Colocado os resistores, vamos agora colocar os transistores. Lembrando que os transistores estão nesses três furinhos aqui e nesses três aqui. Lembrando que os transistores têm polaridade. Então, no caso desse transistor 547, ele é emissor, base e coletor onde eu estou segurando. Então, eu tenho que colocar coletor, base e emissor, respeitando a polaridade, senão não vai funcionar. Os transistores já estão colocados e
soldados. Agora, vamos colocar os capacitores. O próximo é colocar os capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos também têm polaridade, então eu tenho que respeitar as polaridades dele. Os capacitores eletrolíticos, eles irão ser colocados, um deles aqui e o outro Os capacitores eletrolíticos serão colocados aqui. Então eu vou ter que preparar o ambiente. Note que ele está meio escuro, então eu vou limpar. E com o alicate de bico, eu vou deixar no tamanho correto. Pronto. Agora é só ligar. Então ele vai positivo para cá e negativo para cá. Pessoal, vejam que fazer placa de circuito impresso não é uma tarefa muito fácil. Aqui o que aconteceu? Ficou faltando colocar um capacitor eletrolítico. Então, vocês estão vendo nesta trilha aqui, ó. Aqui eu vou ter que cortar essa trilha e fazer 2 furos para colocar o segundo capacitor eletrolítico. Não se preocupe, pessoal, porque esse tipo de coisa ocorre mesmo, tá? Apesar da gente ter anos e anos de experiência, isso ocorre, que dirá para quem está começando. Bem, fiz 2 furos aqui e agora eu vou interromper essa trilha. Então farei isso com alicate de bico. Bem, feito o conserto da burrada, né? Então está aqui, ó. Foi acrescentado 2 furinhos a mais, coloquei o segundo capacitor e com o alicate de bico interrompei aqui, tá certo? Está soldado o terminal da bateria, então, e colocado os capacitores. Resta colocar agora os diodos LED. Agora, tome muito cuidado com os terminais. O LED será colocado daqui para cá. Então, antes de você ter que abrir os terminais dele, faça assim, ó, segure e abra. Porque se você abrir dessa maneira, você pode danificar o LED. Bem feito. Os LEDs estão colocados e soldados. O próximo agora será colocar a bateria e fazer o teste. Então, está aqui o nosso projetinho, a nossa plaquinha montada, partindo do zero, e está aqui o nosso pisca-pisca funcionando.